Já virou tradição no Pokémon GO, porque todos os anos a gente tem um evento da Semana da Aventura com temática fóssil aí no jogo. Mas esse ano a Niantic resolveu mudar, inovar, colocar coisas interessantes, outras nem tanto. Então a Semana da Aventura foi totalmente reformulada para esse ano. A gente vai ter o lançamento do Toedscool aqui, que é esse Pokémon que é uma forma convergente do Tentacool, tá? Esse evento começa no dia 29 de julho às 10 horas da manhã e termina no dia 3 de agosto às 8 horas da noite. Vem comigo que eu te conto se esse bicho presta e o que tem no evento, além de Shiny novo chegando também. E antes de eu te mostrar os spawns selvagens que a gente vai ter nesse evento, eu tenho que contar pra você como que vai funcionar isso. Porque quando vira uma temporada, a Niantic sempre muda os spawns daqueles biomas que ela considera no mapa do Pokémon GO. A área de cidade, a área de floresta, que é aquela parte verde no mapa, né, que é praças, parques, áreas de corpos de água, piscinas, lagoas, praias, entre outros, tá? Então, a Niantic sempre reformula essas áreas aí, os spawns que vão aparecer a cada temporada. Neste evento a gente também vai ter spawns influenciados por esses biomas aí no Pokémon GO e eu vou te mostrar como que você faz para pegar cada Pokémon em cada bioma separadamente. Vamos começar falando das áreas de cidades, pessoal. A área de cidade a gente vai ter o Snubbull, Trubbish, temos também Eldin, Sizzlipede e mais raramente a gente vai ter aí o Espurr, né? Vale lembrar que o Trubbish, ele é um Pokémon que dá mais Stardust que o normal, 750 de poeira estelar a cada captura dele. O Espurr, ele tem Perma Boost, brilha com maior facilidade, uma a cada 64 mais ou menos, então boa sorte pra conseguir o brilhante dele aí, tá, pessoal? Geralmente essas áreas aí no Pokémon GO você consegue distinguir pelo fundo do seu mapa, né? A área de cidade tem uns prédiozinhos, né? Bem interessante aí. A área de floresta, como eu falei pra vocês, aquelas áreas verdes no seu mapa, a gente vai ter aparecimento de Scovet, temos também o Fidog, Smoliv, Tedbulb e o nosso estreante vai aparecer mais raramente nessa área de floresta, que é o Toedscool, né? Toedscool é um Pokémon do tipo grama e terrestre, é a mesma tipagem do Torterra, tá, pessoal? Ele evolui para Toedscruel, que também é a forma convergente do Tentacruel. Eu vou deixar na tela para você fazer a comparação da família normal com a família brilhante. Eu acho lindo demais o Shine do Toedscool, né? Ele fica todo branco e o Toedscruel é sensacional de lindo também. Ele fica totalmente rosa, né? Bem diferente da tonalidade mais alaranjada e mais quente daquele Pokémon, né? Muito bonito, muito legal, bem interessante. Mas como ele tá chegando agora no Pokémon GO, não temos o Shine liberado no jogo ainda, tá? Então é só a título de curiosidade que eu trouxe aqui pra vocês, tá? Nas áreas de montanha, pessoal, a gente vai ter o aparecimento aí de Popotas, Drillbur, temos também Rufflet e mais raramente Gligar. Gligar tem Perma Boost no Pokémon GO, uma a cada 64 mais ou menos é a chance de brilhante do morceguinho, tá? E também as áreas de praias e corpos de água, pessoal, a gente vai ter o aparecimento aí de Inkay, Marine, Dilpider, Sandgast e também o Wiglet, tá? Não sabemos se o Wiglet vai aparecer só em áreas de praia. Eu acredito que não. Eu acredito que vai ser em qualquer área que tenha água ao redor, tá? Seja um lago, uma piscina, uma lagoa aí, ou mesmo as áreas de praia. Porque hoje no Pokémon GO, o Wiglet você só consegue encontrar ele nas áreas de praia. Então não faz tanto sentido assim a Niantic colocar esse evento e não liberar ele para mais biomas aí aquáticos, né? Então eu acho que vai funcionar para todos os biomas de água no jogo aí, tá? Shiny novo sendo liberado no jogo, o Wiglet e o Wigtrio, né? Então eu tô deixando na tela pra você fazer a comparação da versão normal com a versão brilhante. Eles mudam bastante, drasticamente, né? Da versão normal com a versão brilhante. Então, bonito demais, gosto. Boa sorte pra conseguir esse Shiny novo que tá chegando agora no Pokémon GO, tá? Vamos ter também uma pesquisa temporária e gratuita que vai te dar como recompensa aí um incenso, 4 doces raros, encontros temáticos com alguns pokémons do evento e outras coisas que não foram mencionadas na notícia, tá? E também teremos uma pesquisa temporária paga custando R$ 3,90. Você não é obrigado a comprar essa pesquisa para participar do evento, essa pesquisa é opcional. Caso você compre essa pesquisa, você vai ganhar 3 ovos da sorte,
4 doces raros, encontros com os seguintes Pokémon: Beldum, Sandygast, Fidolg, entre outros, tá? Temos aí essa pesquisa aí caso você queira comprar. Os bônus do evento são pouquíssimos, né? A gente vai ter 2 vezes XP na captura de qualquer Pokémon e também o incenso que você ativar durante esse evento vai durar 2 horas aí. Não vale para o incenso da decepção diária, né? Que é o incenso azul aí, tá? Vamos falar dos melhores Pokémon aqui pra gente focar nesse evento, pessoal, e tem muito Pokémon útil aí, tá? A Araquanid é um excelente Pokémon na Grande Liga aí, né? Com picada, pulso d'água e jato de bolhas. O pulso d'água foi bufado nessa temporada, então ele ganhou um pouquinho mais de relevância aí. Ela é um Pokémon que tem bastante defesa, funciona muito em copas temáticas e fechadas, mas também pode ser utilizado na liga aberta, tá? Bellibolt dispensa apresentações. Esse bicho também é um muro, um tanque de guerra aí muito bom, tá? Tanto na grande quanto na Ultra Liga. Na Ultra Liga ele é top 1 inclusive, tá? É o melhor Pokémon da Ultra Liga, disparado, com soco enganador, ataque parabólico e canhão zap. Então Bellibolt, principalmente na Ultra Liga, ele joga muito. Na grande também ele joga, mas na Ultra Liga ele é o melhor, né? Excadrill é um excelente Pokémon pra bater em raids aí. Tapa de lama e areias ardentes são os melhores movesets pra ele aí, do tipo terrestre. E do tipo metal, ele também é muito bom atacante para as raids aí, com garra de metal e cabeça de ferro, tá? O Gliga é top 5 na Grande Liga, ou seja, absurdo de tão forte, né? O Cortador de Fúria foi bufado nessa temporada, então você pode usar ele com Cortador de Fúria, As dos Ares e Cavar, é o melhor moveset pro Gliga aí, tá? Já a sua evolução, pessoal, funciona melhor na Ultra Liga. Na Ultra Liga ele é bem interessante aí, né? Com Cortador de Fúria, As dos Ares e Terremoto, mas caso você queira usar na Grande Liga, use em copas temáticas, tá? Não usa na Grande Liga aberta o Gliscor não, tá? O Malamar também é um excelente Pokémon, tanto na Grande quanto na Outra Liga. Onda Psíquica, Super Poder e Jogo Sujo são os melhores movesets aí pra ele. E a gente chega finalmente no nosso estreante aí desse evento, o estreante do Pokémon GO, que é o Toads Cruel, pessoal. Como eu falei pra você, ele é do tipo terrestre e tipo grama, tá? Tanto na Grande quanto na Outra Liga, ele é um bom Pokémon, já vem com golpes muito interessantes, se não for mudado até lá do dia da gravação desse vídeo, né? Acredito que não vai ser mudado, porque se não mudou até agora, eu acho que não muda mais. Então ele tem golpes muito bons aí para essas 2 ligas. Tapa de lama, embrulho e poder da terra são os melhores golpes para ele, tá? Tem gente que vai usar no lugar de embrulho o bomba de sementes, também funciona bem para ele, tá? Mas o melhor moveset nessas ligas abertas é esse que eu tô passando aí, tá? Ele é melhor na Grande do que na Ultra Liga, não quer dizer que na Ultra Liga ele seja ruim, ele é bem competitivo, muito forte, vai entrar muito forte aí no Pokémon GO no PVP, tá? Pra bater em raids ele não é tão interessante assim, tem CP baixo, né? Não chega a 3000 de CP, então não é tão interessante assim pra bater em raids, tá? O Toxapex também é um excelente Pokémon, pessoal, na Grande Liga, tanto em copas temáticas quanto na Grande Liga aberta. Golpe envenenado, Salmoura e Onda de Lama são os melhores movesets aí pra ele, é muito forte, tem uma defesa muito alta. E é claro que esse é um dos primeiros eventos que vai se estender para o mês de agosto, mas no canal eu já fiz um vídeo falando sobre todos os eventos que vão acontecer no mês de agosto. Eu vou deixar aqui em cima para você assistir, e tem muito Pokémon e muito evento sensacional em agosto. Agosto tá incrível. Eu vou ficando por aqui, vejo você no próximo vídeo Live Gameplay e até mais!